Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 12 de junho de 2017. As lições que o mundo não aprendeu com a guerra, segundo o último promotor vivo que julgou os nazistas. O americano Ben Ferenc, de 97 anos, é o último promotor vivo do Tribunal de Nuremberg, que julgou os criminosos nazistas após o fim da Guerra Mundial. Ele também ajudou a liberar vários campos de extermínio pela Europa, como soldado das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ferrenho defensor dos direitos humanos, Ferenc diz que, embora o conflito tenha terminado há mais de 70 anos, o mundo ainda não aprendeu algumas lições importantes. Segundo ele, as guerras transformam pessoas decentes em assassinos que tentam proteger sua religião, nacionalidade ou segurança econômica. Ainda não aprendemos que não podemos matar uma ideologia com uma arma, conclui. No livro Vida Além da Vida, uma discussão sobre a vida espiritual, relação entre encarnados e desencarnados, reencarnação, aborto, clonagem, mediunidade e trevas. Volume 1, pelos espíritos Ismael e Joseph Gleber, através da psicografia de Elerson Gaiti Jardim Júnior, o espírito Joseph Gleber responde à pergunta: temos encontrado muitos espíritos que sofreram grandes traumas durante eventos históricos importantes, como a escravidão americana, Revolução Francesa e a Segunda Grande Guerra Mundial, citados por vocês mesmos nos resumos de suas biografias. No caso dos eventos europeus, como tantos espíritos endividados em relação a um momento histórico poderiam estar reunidos tão longe do local em que ocorreram os fatos? Resposta: Joseph Gleber: que meus irmãos me perdoem, mas não consigo entender o motivo da sua admiração ou incredulidade para com a problemática descrita. A Europa nazista ou o Brasil escravocrata estão bem pertinho do ponto de vista vibratório. Durante a longa jornada humana no planeta, reinos e impérios foram erguidos e sucumbiram, quase sempre em função dos erros de seus próprios governantes. O nazismo foi um movimento que congregou o que havia de pior na alma da humanidade. Não podemos falar que os seus seguidores eram extraordinariamente maus ou tirânicos, eram, na maioria das vezes, instrumentos de forças terríveis que se alinharam para manter o planeta em uma condição de miséria espiritual. Essas forças não se importavam com os destinos da Europa ou do mundo, pretendendo apenas retardar ou atravancar a caminhada humana em direção a um mundo mais fraterno e menos dogmático e ignorante. A ignorância é a matriarca de quase todos os males que vos afligem, como já dissemos aqui. Se meus irmãos tiverem um tempo para estudar esses casos de nazistas renascidos em terras da América do Sul, verão que são profissionais de todos os tipos, em nada se diferenciando dos demais encarnados que os secundam. Obviamente que, em função das leis kármicas, alguns, os casos mais graves, mostram sinais físicos e mentais de descontrole e doenças de fundo. Logo após o conflito, aqueles militares alemães não nazistas, que não traziam, na consciência, as máculas e os absurdos da guerra, mesmo tendo sido soldados, acabaram seguindo suas existências espirituais. Sem os laços da revolta ou da rebeldia, receberam reeducação para remover os mais profundos liames que os associavam à guerra e puderam reencarnar nas terras de sua pátria europeia, ou em países culturalmente próximos e ligados à Alemanha. Era questão de afinidade, isso quase sempre é respeitado no processo reencarnatório.
Aqueles que traziam as máculas representadas pelos crimes hediondos praticados contra a humanidade e contra si mesmos não puderam ser resgatados das furnas e trevas profundas a que foram lançados por sintonia vibratória. Dentre esses, estava quase totalidade dos SS, equipes de pesquisadores responsáveis pelas armas de guerra, políticas de limpeza étnica e eliminação dos indivíduos que apresentavam doenças hereditárias e debilitantes, que desencarnaram no conflito. Muitos continuaram lutando uma guerra imaginária que somente postergava o momento de seu resgate. Outros, sequer reconheciam que o tempo passava pelas suas mãos, em função das crises de demência. Quando passaram a ter melhores condições, atraídos compulsoriamente para o corpo de mulheres que engravidavam, sofriam os efeitos do processo reencarnatório e apresentavam todos os tipos de dilacerações e distúrbios mentais e pouco tempo permaneciam no mundo físico. Nesse momento de suas histórias pessoais, essas reencarnações objetivavam, principalmente, restabelecer sua capacidade de reconhecer o seu entorno, seu tirocínio e responsabilidade, além de retirá-los do profundo assédio representado pelas mais perversas inteligências trevosas da Terra. Esse primeiro retorno ao mundo corpóreo se deu em regiões materialmente pobres e sofredoras, onde a fome e as doenças infecciosas poderiam, pela lei de ação e reação, devolver àqueles irmãos os atos praticados contra os muitos povos subjugados no velho mundo. Em função de suas condições vibratórias, esse processo obedeceu apenas aos desígnios dos planos superiores e ainda não foi concluído. Aproximadamente metade dos europeus que militaram no nazismo ainda se mantém nas regiões de trevas profundas. Muitos desencarnaram nas décadas de 1960, 2000 e iniciaram seu processo de purgação recentemente. Por décadas ainda teremos irmãos reencarnando e carregando as energias pesadas que levaram o mundo à destruição generalizada entre 1939 e 1945. Alguns ainda permanecerão combatendo uma guerra imaginária, que os levou à completa loucura e deformações do perispírito, enquanto outros servem abertamente os exércitos e senhores da escuridão. No presente momento, muitos estão passando pelo segundo reencarne após o grande conflito e agora podem ter mais controle sobre seus atos e suas histórias reencarnatórias podem ser consideradas. O Brasil e a América do Sul, por seu pluralismo cultural e étnico, propiciaram os elementos necessários para romper com os ciclos de monoideísmo racista e xenófobo que assaltava muitos desses irmãos meus, daí a presença maciça de espíritos com passado nazista vivendo entre vocês e, quase sempre, recebendo todo tipo de auxílio espiritual. Para eles, o retorno ao ambiente psíquico europeu ainda está vedado, em função dos efeitos que isso poderia ter em suas mentes ainda fragilizadas e em processo de reeducação e recomposição de valores. Aqueles que, dentre eles, apresentam melhores condições espirituais, acabam resgatando aqueles que ainda se encontram em planos espirituais mais densos, permitindo que voltem à face do mundo que tentaram dominar e hoje precisam aprender a compartilhar, no corpo físico de homens negros, judeus, asiáticos ou mestiços, ao redor do mundo. Quando encaram o espelho, não se reconhecem, mas precisam aprender que o que os torna humanos vem de sua consciência, que clama por reencontrar o caminho do progresso. A maior derrota desses irmãos não foi a militar, mas a moral e a espiritual, que ainda suscita lutas íntimas de grande intensidade e duração. Outros eventos semelhantes a esses também produziram resgates coletivos sérios,
como os espetáculos de violência no mundo antigo, a escravidão americana, o extermínio dos povos nativos do Novo Mundo, as guerras de religião, a Inquisição e seus braços políticos, a Reforma Protestante, o imperialismo e a Revolução Francesa, isso sem falar das catástrofes naturais, que atuaram na forma de pequenos expurgos ao longo da história. Todos trazem elementos individuais e coletivos de resgate, sendo, por esse motivo, retratados em tantos livros espíritas. Ainda são eventos que estão frescos na memória espiritual de meus irmãos. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de junho, por Feijão.